recordar à Igreja o caminho da perfeição, dai-nos encontrar sempre alimento em sua doutrina celeste e sentir em nós o desejo da verdadeira santidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da escrava e outro da livre. Mas o filho da escrava nasceu segundo a carne, e o filho da livre nasceu em virtude da promessa. Esses fatos têm um sentido alegórico, pois essas mulheres representam as 2 alianças. A primeira, Agar, vem do monte Sinai. Ela gera filhos para a escravidão. Porém, a Jerusalém celeste é livre e é a nossa mãe, pois está escrito: rejubila-te, estéril, que não dás à luz. Prorrompe em gritos de alegria, tu que não sentes as dores do parto. Porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os da mulher preferida. Portanto, irmãos, não somos filhos de uma escrava, somos filhos da mulher livre. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Ficai, pois, firmes, e não vos deixeis amarrar de novo ao jugo da escravidão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre, agora e para sempre. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre, agora e para sempre. Louvai, louvai, ó servos do Senhor, louvai, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e por toda a eternidade. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre, agora e para sempre. Do nascer do sol até o seu ocaso, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está acima das nações, sua glória vai além dos altos céus. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre, agora e para sempre. Quem pode comparar-se ao nosso Deus, que se inclina para olhar o céu e a terra? Levanta da poeira o indigente, e do lixo ele retira o pobrezinho. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre, agora e para sempre. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre, agora e para sempre. Alegria Deus, o Santo Evangelho. Alegria do Santo, grandioso Deus, sincero gratuito perdoa. Aleluia, aleluia, aleluia.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre, agora e para sempre. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre, agora e para sempre. Amados irmãos, escutamos na primeira leitura uma passagem da carta aos Gálatas, em que escutamos o final, vou repetir o final, que é muito forte e que deve ser bem interpretado. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Ficai, pois, firmes e não vos deixeis amarrar de novo ao jugo da escravidão. Diz Paulo, Cristo nos veio libertar. E antes estava explicando que os dois filhos de Abraão eram uma alegoria das duas alianças, a aliança do Sinai, a antiga lei, a lei de Moisés, e a nova aliança, Cristo. A carta aos Romanos e a carta aos Gálatas, as duas são duas cartas que têm o mesmo tema principal, o tema da justificação. No tempo de Paulo surgiram alguns cristãos que pregavam que era necessário observar a lei de Moisés para ser salvo. A lei de Moisés era uma floresta de mandamentos. 613 mandamentos. Um montão de mandamentos. Então, aqueles que queriam ser cristãos tinham que se circuncidar e observar o sábado e todas as outras prescrições da lei mosaica. Diziam alguns cristãos. E Paulo, com muita força, com muita coragem, é fácil. Por quê? Porque os primeiros cristãos provinham sobretudo do judaísmo. Então era difícil para um judeu deixar de fazer o que sempre fez desde criança, né? Perceber que as coisas agora tinham mudado em algumas coisas. Nós nos habituamos. E a ideia central, a ideia importante que Paulo quer fazer perceber aos fiéis, seja na carta aos Gálatas, seja na carta aos Romanos, é que a graça de Deus, a salvação, a liberdade que Cristo nos veio trazer, vem pela nossa fé em Jesus e não pela observância da lei de Moisés. Ele diz que a lei, ele não diz que a lei é má, a lei é boa, mas ele diz que na lei tem um problema. A lei nos mostrava qual era o caminho de Deus. Era uma luz, São Paulo. É algo que nos mostra como devemos viver corretamente. Porém,
a lei não nos dava a força para viver corretamente. Estão vendo a diferença? Uma coisa é eu saber o que devo fazer. Outra coisa é eu conseguir fazer o que devo fazer. Então, quando São Paulo diz que a lei não justifica, a lei não nos torna santos, está lembrando esse fato. A lei me mostra o caminho do bem, mas não me dá capacidade de fazer o bem. E por isso ele diz: todos pecaram. Uns sem a lei, os pagãos sem a lei, só com a lei natural, da razão, e os judeus com a lei de Moisés. Todos pecaram. Por quê? Porque os judeus também não tinham a capacidade de viver como Deus quer, de vencer o pecado. A graça de Deus não vem pela observância da lei, vem pela fé em Jesus Cristo, morto e ressuscitado. Essa é toda a pregação de Paulo nessas cartas. E pela fé e pelo batismo. A fé, o batismo é o sacramento da fé em Cristo. Isso é importante na vida cristã, porque às vezes nós caímos no erro de pensar que basta perceber o que é bom para fazer o que é bom. E não é assim tão simples. Perceber é importante, é o primeiro passo. Eu sei qual é a estrada. Mas para caminhar na estrada você precisa de força. A nova lei, Jesus nos deu a nova lei. Em que dia mandou Jesus? E qual é a nova lei? Podíamos perguntar. Qual é a nova lei? São Tomás de Aquino, um grande doutor da igreja, diz que a nova lei, a lei da nova aliança, é a graça do Espírito Santo. Ponto final. A nova lei não é tanto uma lei como a lei de Moisés, que nos mostra qual é o bem, mas é uma lei que é derramada dentro de nós, que nos dá uma capacidade de cumprir a lei de Moisés, e ainda de superar a lei, fazer mais do que Moisés pediu. Lá em Mateus 5, Jesus faz um comentário a alguns mandamentos da lei. Ouvistes o que foi dito, não mates, mas eu vos digo, aquele que se irritar, ouviste o que foi dito, não cometas adultério, mas eu vos digo, aquele que olhar, que desejar, já cometeu. Jesus está ainda elevando as exigências da lei de Moisés. Para Jesus, os mandamentos é pouco. Mas a capacidade de cumprir todos os mandamentos vem pela graça do Espírito Santo. Em que dia, em que festa dos judeus, mandou Jesus o Espírito Santo? Na festa é o mesmo nome para nós e para os judeus, Pentecostes. No dia de Pentecostes, a gente lá lê nos Atos dos Apóstolos, estavam os judeus reunidos em Jerusalém. Ainda hoje, os judeus celebram a festa do Pentecostes. E o que celebram os nossos irmãos judeus na festa do Pentecostes? Pergunta. Celebram o dom da lei que Deus no Antigo Testamento deu a Moisés. Vejam bem, no dia em que os judeus celebram o dom da lei, Deus Pai manda a nova lei, o Espírito. Na Páscoa acontece algo semelhante. No dia em que os judeus celebram a libertação da escravidão do Egito, o cordeiro imolado, a Páscoa, os cristãos celebram a libertação da escravidão do pecado. Ou seja, as festas cristãs dão um sentido novo e mais profundo às festas judaicas. E isso acontece com a lei, no dia de Pentecostes. Então,
esta é a grande verdade que eu queria insistir. A nova lei, a nova aliança, Jesus nos dá a capacidade de viver os mandamentos da lei de Deus. Pela graça de Deus, pelo dom do Espírito Santo, você e eu temos a capacidade de, no fundo, na prática, o que significa isso? De não pecar. Porque a graça de Deus está em nós. Nós temos essa força. Agora, com a graça do Espírito Santo, eu posso não pecar. Finalmente. E por isso, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Jesus nos libertou da escravidão do pecado, com a graça de Deus. Mas esta graça de Deus é para a liberdade, para o bem, para o amor. Não para abusar da liberdade. Fomos libertados do pecado para amar, no fundo. No Evangelho, Jesus faz um pouquinho, uma repreensão, um puxão de orelha nos seus contemporâneos de Jesus. Esta geração é uma geração má. Palavras duras. Às vezes Jesus dá uma corda, meu irmão, não é? Não é só o amor às vezes dá um abre o olho. Esta geração é uma geração má, pede um sinal. E Jesus comenta, e são no fundo o motivo dessas palavras de Jesus é porque Jesus via que o coração daquelas pessoas estava fechado, estava duro. E fala do sinal de Jonas, falando da sua morte e ressurreição, e depois, mais à frente, diz: no dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior que Salomão. Uma rainha pagã veio de longe para escutar a sabedoria do rei Salomão. Vocês que são judeus não querem escutar a sabedoria do Filho de Deus, que é maior que Salomão. Para os judeus, Salomão é, por excelência, o homem mais sábio que Deus suscitou. Tem os livros da sabedoria de Salomão, os provérbios, toda essa tradição remonta ao rei Salomão. E Jesus, no fundo, está dizendo para vocês estão cegos, vocês estão na presença do sábio dos sábios e não querem ouvir. E depois outro exemplo, outra imagem. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Ou seja, eu estou pregando e vocês não se estão convertendo. Os vossos corações estão duros, estão fechados. Na vida dos sacerdotes tem muitas vezes momentos difíceis. Aqui estão mais alguns padres. Os padres querem ajudar as pessoas a encontrar Jesus. Querem ajudar as pessoas a mudar de vida. Mas às vezes os corações estão fechados. Você reza, você organiza lá na paróquia encontro, você faz, e o povo vai ver o futebol e não quer saber, e xinga o padre. Não é fácil, não é? O coração do homem é um mistério. É uma porta que só tem um puxador, não sei como é que se diz cá, coisa de abrir.
coisa que roda, maçaneta do interior, do lado interior. O seu coração só tem maçaneta. Se você não quiser abrir, ninguém vai entrar. Seu coração só tem maçaneta do lado de dentro. Se você não der chance, Deus não vai forçar a fechadura. Deus é uma pessoa educada, cavalheiro. Espera, se for necessário, toda uma vida até que o coração se abra. E como eu dizia, às vezes não é fácil para os padres, né? A gente luta, dá a vida e a porta não se abre. Muitas vezes, né? Tem lá em Portugal o povo, às vezes muito forte, e diz: Padre, Jesus era quem era e não agradou a todos. Porque tem gente que, se você faz uma coisa, fez errado, não devia ter feito, faz outra, fez errado, está sempre tudo mal. Tem gente que só vê mal em tudo, né? Então, às vezes o povo: Padre, tranquilo, fique em paz. Jesus também não agradou a todos. O nosso foco deve ser agradar a Deus. Se Jesus e Maria estão contentes, ficar em paz, mesmo que não tenha sucesso, que dê tudo errado, que tem quem fale mal. Obrigado. O mais importante é agradar a Jesus e a Maria. Então, este tema do Evangelho, no fundo, se resume no tema da dureza de coração. E você está pensando: lá em casa, Padre, o meu marido, e o marido que está aqui está pensando: lá em casa, Padre, a minha esposa ainda não abriu o coração para Jesus. Ou o meu filho, ou a minha filha, ou o pai, a minha mãe. Então eu vou partilhar com você. Eu também tenho familiares que, uns mais, outros menos, outros menos. E o que eu experimento é que aquele provérbio: santos de casa, né? Eu venho aqui no Brasil: ei, Padre Lara, chega a casa, não é bem assim, mas graças a Deus tem muito amor na minha casa, somos muito amigos, mas santos de casa não fazem milagres, né? Eu não digo para alguns dos meus irmãos, eu não digo: vamos rezar o terço? Não digo. Para vocês digo. Eu vejo que na família, muitas vezes as palavras não ajudam. E a minha experiência tive vários exemplos desse caso. Tentei muitas vezes ajudar familiares meus, muito queridos, com palavras ou com cartas, escrevendo: cuidado, isso não é bom, você está machucando, está jogando fora a sua vida, né? Funcionou? Zero. Nada. E ouço também as mães que vêm: Padre, meu filho não escuta. E eu digo às mães duas coisas: não fale tanto, não massacre o seu filho, e use o sentido de humor. Por exemplo, porque eu sempre digo: você tem que ir na missa, meu filho, isso é pecado, né? Digo. Então, próximo domingo você vai dizer. Mas ele sempre faz o contrário que eu digo, Padre. Então, próximo domingo, ouça bem, você vai dizer: meu filho, hoje é domingo, você está proibido de ir na missa. E ele vai ficar: oxe, e vai pensar, eu faço o contrário. Às vezes é melhor jogar um pouquinho de sentido de humor para a coisa descongelar, senão fica tenso. Mas
em minha casa, pessoas que eu amo muito e que eu tentei ajudar, como eu dizia, com palavras, vários anos de tentativas, deu errado. Chegou um momento em que as coisas ficaram bem pesadas, então tivemos que manter uma certa distância, porque já não tinha conversa possível. Foi duro, foi difícil. E chegou um momento em que eu decidi simplesmente começar a rezar 1/3 por dia por aquele familiar meu. Mas foi uma solução a qual eu cheguei depois de tentar tudo. Quando eu já não tinha mais ideia, desisti, fracassou tudo, eu disse, vou começar. E a coisa bonita foi que os anos foram passando, eu permaneci fiel nesse propósito. Todos os dias 1/3 por essa pessoa. Todos os dias, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Né? E aí quando chegou a uns 13, 14 anos, eita padre, agora me pegou. Essa pessoa começou mudando, mas a situação era pesada, grave, mas bem complicada. Podemos dizer que humanamente parecia impossível. A pessoa começou mudando, aquilo que parecia impossível por várias circunstâncias se começou resolvendo, tinha outra pessoa envolvida, essa outra pessoa foi embora. Deus seja louvado. E esse familiar começou mudando. E hoje é uma pessoa de caminhada com Jesus. Mas superou as minhas expectativas por muito. Ou seja, ela hoje é um grande cristão. Grande. Portanto, em casa, os meus conselhos são: não choque de frente, tenha muita paciência, difícil, e ponha a sua confiança em Deus e na oração. Vou contar outra história que eu conheci um pouco de perto, de uma senhora de Lisboa, da capital de Portugal. Uma senhora pobre que tinha um marido também muito violento, não sei se estava no álcool, mas não era católico, e tinham alguns filhos, e ela também ajudou muitas crianças que não tinham pais, órfãos. Ela recolhia muitas crianças em casa dela. Tem 2 orfanatos em Portugal, que foi no fundo ela que fundou, mas era uma senhora muito simples, muito simples. E então ela começou rezando pela conversão do seu marido. Todas as noites se levantava durante a noite e rezava. E também depois de alguns anos, o marido se converteu e depois morreu uma morte santa. E depois, mais tarde, Jesus e Maria, eu penso que foi Nossa Senhora, apareceu para ela e pediu se ela queria continuar oferecendo orações e sacrifícios, agora não pelo marido, que já tinha se convertido, mas pela conversão dos pecadores. O mesmo que Nossa Senhora pediu aos pastorinhos em Fátima. Isso foi depois de Fátima. Ela ia a Fátima, muitas vezes a pé, vários dias de Lisboa, e ela aceitou, e então dedicou a sua vida no fundo a rezar como os pastorinhos e continuou lá acolhendo as crianças. Então, o poder da intercessão de uma esposa. O segredo é ser perseverante, porque nós nos cansamos com muita facilidade. A gente reza 1 dia, 2 dias e logo não está dando certo, Deus não me escuta, eu não mereço. Bobagem, Deus está escutando, está dando certo, mas é mais lento do que você pensa. Tem que perseverar, tem que ter paciência. Não é fácil. A vida em família tem as suas aflições, né? Mas a boa notícia é que
tudo que Deus permite em nossa vida serve para nosso crescimento espiritual, para a nossa santificação. Nós dizemos, eu quero ser santo, mas depois não quer problema, né? Você quer ser santo, mas quer que o seu marido faça tudo o que você quer, né? Como é que você vai ser santo se você não vai exercitar a virtude da paciência? Se não tiver pessoa problemática do seu canto, você nunca vai crescer na virtude da paciência, da mansidão, da compreensão. No fundo, é bom estas tribulações que estamos vivendo. Se nós as soubermos aproveitar, são ocasiões de grande crescimento espiritual. E por isso, nas suas orações, pense. Não sei se é assim. Você pode até louvar e bendizer a Deus, Senhor, eu te louvo, porque o temperamento difícil do meu marido me tem transformado numa pessoa mais compreensiva, mais paciente, mais humilde. Me tem feito crescer, estar bem mais perto de você. Quando corre tudo bem na nossa vida, está tudo certo, é muito perigoso espiritualmente. Tudo certo, você tem dinheiro, tem trabalho, tem saúde, uns filhos lindos, a casa linda, e você acaba esquecendo que precisa de Deus. Perigo, perigo! Graças a Deus tem muita coisa que não está certa, e nós continuamente experimentamos que precisamos de Deus. Precisamos de Deus. A gente esquece com muita velocidade, quando as coisas estão mais calmas, que precisamos de Deus. Esquecemos todos. E queria terminar com... Hoje celebramos a festa de Santa Teresa de Ávila, que cá no Brasil também é muito amada e muito conhecida. E eu gosto muito de Santa Teresa, porque ela era uma grande mística, mas também tinha um grande sentido de humor. Os santos eram pessoas, né? De carne e osso, também brincavam. Eu tenho 2 ou 3 histórias que eu queria partilhar, que me vieram agora. Uma uma vez, ela já era mais idosa, ela reformou muitos mosteiros, viajou muito, não havia carros como hoje, era tudo mais difícil. Imagine uma senhora freira, mais idosa, já viajando com os cavalos, pesado, né? E uma vez ela quebrou um braço. Então, muito trabalho, Jesus estava dando muito trabalho para ela, já tinha idade, muito cansativa as viagens, e ela se lamentou nas orações. Disse, Jesus, mas isto... E Jesus lhe disse, é assim que eu trato os meus amigos. E você sabe o que ela respondeu? Por isso o Senhor tem tão poucos. Muito boa essa, né? Tem outra que eu gostei muito. Um dia ela pegou São João da Cruz, queimando o dedo assim numa vela. São João era um grande penitente, né? Queimando o dedo. E ela, Padre João, o que é que o senhor está fazendo? E ele se virou e disse, eu estou meditando no inferno. Não, era verdade. E passado uns tempos, o São João da Cruz viu a Santa Teresa chuchando no dedo. Madre Teresa, o senhor que está fazendo? Eu estou meditando no céu. Se essa marmelada é tão gostosa, o que será o céu? Eu gosto muito deste lado humano dos santos.
Às vezes tem vidas de santos, livros de vidas de santos, que só contam as virtudes heróicas, as coisas extraordinárias da vida dos santos. Eu penso que esses livros não são bons, porque fazem dos santos uns seres quase desumanos. Eu gosto mais dos livros que mostram tudo. Os santos também caíram, também perderam a paz, também pediram perdão, também lutaram. No fundo é isso. Eu gosto dos livros dos santos que mostram que os santos também lutaram. Como você luta, como eu luto. Porque às vezes tem livros que a gente parece que nasceu santo. Não. Foi luta com a graça de Deus. Então, agora vamos pôr de pé, vamos fazer as nossas orações dos fiéis. Senhor Pai Santo, para que vamos pedir pela Santa Igreja Católica, pelo Papa Francisco, pelos nossos bispos e sacerdotes, para que nos ajudem sempre no caminho, na luta para sermos santos, com o seu testemunho e com o seu serviço, sobretudo através dos sacramentos. Aí vamos buscar toda a graça. Oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que exercem autoridade em nosso país, para que sirvam sempre o bem comum com honestidade, com espírito de serviço, que defendam sempre a família, que defendam a vida humana, que é sagrada. Oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Por todos aqueles que sofrem, por aqueles que estão mais perdidos na vida, por aqueles que estão talvez desesperados, para que encontrem sempre um irmão que os compreenda, que os ajude, que os traga de volta para Jesus. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos nós aqui presentes esta noite, para que o Senhor nos encha da sua graça, que nos libertou do pecado e nos conceda de permanecer sempre nesta liberdade que Cristo nos trouxe. Oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelas almas dos fiéis defuntos que se purificam no purgatório, muitos familiares nossos, para que Deus tenha misericórdia deles e os receba no seu reino. Oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Acolhei com bondade, Pai Santo, estas nossas humildes preces, que vos dirigimos com humildade e confiança, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Podemos sentar. Eu quero te pedir que abra um espaço, né? O mínimo que você puder ir no meio, no